matrizes. Então vamos ver o que é isso. A ideia de matriz se associa com a de uma tabela de números. O uso das matrizes no dia a dia é frequente em imagens da internet, planilhas eletrônicas, tabelas de dados, enfim, porque são valores distribuídos em linhas e colunas. E futuramente vocês verão que as matrizes têm importância muito grande para o desenvolvimento de sistemas lineares. Vocês conhecem o sistema de equações de primeiro grau e nós vamos conhecer sistemas lineares que é um pouco mais além disso. Mas vamos nessa então com as matrizes por aqui. Olha aí nós temos uma primeira matriz e as partes da matriz, os nomes, né? Cada número constante que consta nessa tabela chama-se elemento da matriz. E esses elementos são dispostos em linhas, como vocês podem ver. Temos aqui 3 linhas. Linha 1, linha 2, linha 3. E de cima para baixo, colunas. Então, da esquerda para a direita temos 3 colunas. E de cima para baixo, 3 linhas. Essa matriz aqui, então, tem 3 linhas e 3 colunas. Cada uma delas pode também ser chamada de fileira. Fileira pode ser tanto uma linha como uma coluna. Tanto faz. Então, aqui nós temos uma matriz A. Vejam que temos a letra A maiúscula, dizendo que isso é uma matriz. Então, representada com colchetes dessa forma. Agora, nós temos que nos ater à nomenclatura. Ok? Então vejam só, primeiramente uma matriz A, aqui no início, do tipo M por N. O M significa o número de linhas, sempre o número de linhas vem primeiro. Então nós temos aqui M linhas e N colunas. O primeiro número fala o número de linhas, o segundo número o número de colunas. Ok? Então, aqui nós teríamos 3 por 3. Nesse exemplo, porque nós temos 3 linhas e 3 colunas. Ok? Depois nós temos essa representação nova para vocês. Ó. Vocês já conhecem A1, A2, A3, né? Mas agora nós temos 2 valores aqui. Ó. E nas matrizes, esses 2 valores são representados pelas letras I, que indica a posição na linha que o elemento está, e J, que indica a coluna em que ele está. Vejam aí que nós temos grifado, nesse exemplo, o elemento A32. A gente pode até falar 32, mas não é legal, porque se a gente fala A32, a gente sabe que 3 é a linha. Vejam, 1, 2, 3, terceira linha, e 1, 2, segunda coluna. Linhas de cima para baixo, 1, 2, 3, colunas da esquerda para a direita. Então o elemento A32 é o elemento em que I vale 3, ele está na linha 3, e J vale 2, A32, elemento da terceira linha e segunda coluna. Então essas duas representações são bem importantes para vocês verificarem o funcionamento dessas matrizes, ok? E aí, olha só, a gente aqui tem uma expressão para escrever uma matriz. Nós temos uma matriz A, do tipo A e J, às vezes esse A e J já está junto, tá? Não tá aqui, não tem esse igual no meio. Então, A do tipo A e J, 2 por 3. Então, nós temos uma matriz aqui, que tem 2 linhas e 3 colunas. Então nós já sabemos que ela terá 2 linhas e 3 colunas. Onde cada termo, cada elemento, A e J, independente de quem é I e quem é J, vai ser da forma I mais J. Ok? Para fazer isso direitinho, vocês vão encontrar exercícios assim na apostila. O ideal é primeiro escrever a matriz genérica. Então, se tem 2 linhas, eu tenho aqui a primeira linha com a primeira coluna, a primeira linha com a segunda coluna, a primeira linha com a terceira coluna.
Então aqui na frente é a linha 1, linha 1, linha 1. Depois vem a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Embaixo temos a segunda linha 2, linha 2, linha 2. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Esse é o endereço dos elementos, certo? Se nós estivéssemos na sala de aula agora, nós poderíamos brincar com esse endereço de acordo com a posição que vocês estão sentados na sala de aula em suas carteiras, não é? Quem está sentado na primeira linha e na primeira coluna, por exemplo, aqui bem na janela, lá na sala de aula de vocês, no momento não estou conseguindo me lembrar. Me parece que aqui, quem senta aqui na primeira linha e segunda coluna, eu acho que é o Oliver, não é isso? Na primeira carteira da segunda fila, né, que seria então primeira linha, segunda coluna. Mas enfim, a gente tem esse endereço. Para escrever os elementos, nós temos que fazer I mais J. Isso aqui é a lei de formação, tá? Por isso que está escrito ali, ó, lei de formação. Poderia ser I quadrado mais J, poderia ser I mais 2J, enfim. Essa lei aqui, a professora que fez o slide inventou, ok? Então, para ser bem simplesinho, olha só, I mais J aqui seria 1 mais 1. Esse 1 mais 1. Depois 1 mais 2. Depois 1 mais 3. Ou seja, esse I e esse J são esses elementos aqui, que constam aqui, e que somados vão dar 2, 3, 4. E embaixo eles somados vão dar 3, 4, 5. Poderia ser outra lei de formação. Aqui temos uma lei de formação bem simplesinha. Vocês vão ver nos exercícios que há leis de formação diferentes e inclusive diferentes para o endereço. Assim, por exemplo, aqui I é menor que J, então pode ter uma lei, certo? Aqui I é maior que J, nesse caso aqui no A21, pode ter outra lei. Isso é uma questão de como o exercício foi criado e foi inventado. Mas então é só ver aqui que é como uma fórmula. Cada elemento A e J obedece uma fórmula e você vai obtendo os números para a construção a partir de uma lei de formação. Muito bem. E aí nós temos alguns tipos de matrizes. Nós temos a matriz linha, que tem apenas uma linha, a matriz coluna, que tem apenas uma coluna, e essa aqui, muito importante, a matriz quadrada. A matriz quadrada tem número de linhas igual ao número de colunas, por isso ela tem uma importância muito grande, certo? Antes nós vimos uma com 3 linhas e 3 colunas, aqui nós temos uma com 2 linhas e 2 colunas. Número de linhas igual ao número de colunas, beleza? Continuando, a matriz quadrada ela tem uma coisa especial já. Ela tem isso aqui que chama diagonal principal, os elementos da diagonal principal. Vamos ver posteriormente por que isso aqui é importante, tá? E aqui temos a diagonal secundária. Só a matriz quadrada tem diagonais e elas têm esses nomes, a principal e a secundária. Aí nós temos matriz triangular inferior, quando os elementos abaixo da diagonal principal são todos iguais a 0. Matriz triangular superior, quando os elementos acima da diagonal principal são todos iguais a 0, certo? E essa aqui também muito importante, é a matriz identidade. Todos os elementos são 0, com exceção dos elementos da diagonal principal. Nós vamos ver na multiplicação de matrizes que essa matriz aqui é muito importante, certo? Então essa aqui é uma matriz bastante importante. Somente a matriz quadrada vai ter isso, porque somente a matriz quadrada tem diagonal. E na diagonal principal todos os valores são iguais a 1 e os demais são iguais a 0, certo? A matriz nula, evidentemente, é aquela em que todos os elementos são iguais a 0. Tranquilo? Não precisamos perder muito tempo com isso. Uma matriz só é igual a outra, exatamente igual, se os elementos correspondentes
são exatamente os mesmos. Então aqui nós temos uma matriz A, formada pelos elementos 1, 2, 3, 4, uma matriz B, formada pelos elementos A, B, C e D. Essas duas matrizes só serão iguais se e somente se A for igual a 1, B for igual a 2, C for igual a 3 e D for igual a 4. Igualdade de matrizes é bem tranquilo. Ok? Muito bem. Agora a adição, as propriedades, subtração e o produto de uma matriz por número real a gente vai deixar para a próxima aula, certo? Aqui nós temos ainda que perceber o oposto de uma matriz. Se uma matriz tem determinados valores, o oposto dela vai ser essa mesma matriz formada pelos valores opostos. 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4. E essa aqui, muito importante, vai aparecer também nos exercícios, a matriz transposta. Observem o seguinte, ó, a nossa primeira matriz tem 3 linhas e 2 colunas, não é? Então, a transposta é a matriz em que a gente troca. Aquilo que era coluna passa a ser linha. Ou, se quiserem, aquilo que era linha passa a ser coluna. Deem uma atenção especial a esse slide para vocês pegarem bem essa questão de matriz transposta. Então, nós tínhamos 2 colunas aqui que viraram 2 linhas na transposta. E o símbolo da transposta é esse T, né? Não é A elevado a T, a gente lê A transposta. Ok? Com esses conceitos a gente vai parando por aqui e eu vou então recomendar que vocês leiam com atenção o resumo da apostila para terem uma ideia de como o autor representa a matriz também. E tentem fazer os exercícios, ok? Paramos por aqui para, na próxima aula, ver esses exercícios aí que vocês têm na apostila e aí falar da continuidade dessas matrizes que são muito importantes para uma série de aplicações no dia a dia, ok? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!